Meninas lindas do meu coração, bem-vindas a mais uma aula da Casa de Ruth. Eu vou recapitular com vocês as palavras que nós estamos lendo. Falta Ageu capítulo 2, tá? Para entrar aí nesse rodízio de palavras. Leiam, meditem, né? Como o Senhor ensinou a Josué para vocês viver algo novo e grandioso. Eu vou fazer uma recapitulação. Nas minhas contas, a gente estava em 4 palavras e com Ageu eu daria 5. Só que eu me esqueci que a gente começou com Josué capítulo 1, né? Então ficou Josué capítulo 1, né? Josué capítulo 1 vocês podem estar lendo uma vez por semana. Atos 12, que é essa leitura obrigatória todos os dias, né? Para o Senhor quebrar e estourar essas prisões, tanto da mente quanto da alma, quanto do nosso ser. Esses cárceres, né, que foram criados, essas crenças, essas convicções que foram criadas em nós desde a nossa infância. Então o Senhor vai acabar e arrebentar com isso e nós vamos viver o novo. Então, 1 de Josué, 12 de Atos, 126 de Salmos, que é uma palavra que traz prosperidade para nossas almas, que honra com aquele que carregou a preciosa semente andando e chorando. 126 Salmos. Depois vem 1 de Jeremias, né? O Senhor confirmando que nós que estamos aqui fomos escolhidas desde o ventre para uma grande obra e que Ele está tendo esse reencontro e ungindo a nossa boca para nós sermos profetas sobre as nações. E depois veio Apocalipse 21, que é a promessa de uma nova terra, uma nova história. Só que essa palavra que eu tô trazendo aqui, Ageu 1 e 2, ela é uma qual que é a palavra? Ela é a continuação do Apocalipse 21. Então, as duas seria a mesma, tá? Lá encerra, né, essa fase de pranto, choro, lamentação e dor, que é Apocalipse 21, e o Ageu capítulo 2, ele fala sobre esse propósito de mudança, né, pra gente colher o que está em Apocalipse 21. Então, o certo seria eu ter lido Ageu 2 primeiro, mas eu tinha esquecido, só que eu fui ler hoje no meu caderno, o rascunho que eu fiz quando a gente começou essa Casa de Ruth, e ela estava lá inclusa quando Deus me mostrou tudo isso, né, que é exatamente esta ordem. Então, eu vou falar um pouquinho hoje de Ageu, capítulo 1 e 2, a mensagem que essa palavra traz. E aí, a Apocalipse 21 vai ser um complemento de Ageu, tá? Então, rapidão, vamos lá. Começa com o 1 de Josué, né? Ânimo, força, coragem para atravessar o Jordão, porque nós estamos atravessando. Atos 12, quebra de crença, de corrente, de amarra, de seja lá o que prendeu a sua vida na escassez, na miséria, em tudo de ruim até aqui, falta de saúde, tal, finanças. Atos 12. Salmo 126. Os cativos estão saindo de Sião, retornando à prosperidade, né? A bonança e a colheita, a fase da colheita. Jeremias capítulo 1. Deus já havia feito uma promessa, ele está tendo este reencontro para reafirmar a promessa e ungir os nossos lábios, né? E reconfirmar, e a vara de amendoeira vem anunciar o tempo da nova estação. E agora, Ageu capítulo 1 e 2 é a reforma da casa, pra gente ir pra nova terra, que é Apocalipse 21, que é uma terra, né? Deus ainda fala lá, escreve, né? Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o encerramento. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Na nova terra não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, nem dor. Porque essas primeiras coisas já são passadas. Ficaram lá no primeiro ciclo, né? Encerra esse mês, em nome de Jesus eu creio, amém. Então, o Ageu, capítulo 1 e 2, gente, ele vai ser essa ponte para Apocalipse 21, porque aqui, né, vai confirmar o que eu estou fazendo com vocês. Se nós não mudarmos atitudes, crenças, comportamentos, sentimentos, falas, um novo posicionamento, a gente não passa para nova terra. Nós estamos saindo do Egito, né? Nós estamos saindo do Egito junto com Josué, e aí nós vamos pisar na nova. Aí olha o que Deus faz durante, que lindo, né? Nós vamos pisar na nova terra. Só que tem que ter essa mudança. E aí agora essa palavra traz, tá? Ageu capítulo 1 e Ageu capítulo 2. Como que era esta casa, né? Essa casa é nós. No Ageu capítulo 1. E vou ler, gente, só os versos que agregam o que eu tô querendo trazer hoje. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. E esta casa há de ficar deserta? Aqui Deus estava tendo um encontro e pegando firme com Josué, pegando firme com ele, porque a casa estava abandonada, né? A casa estava estucada e deserta. Eu fui pesquisar, quando eu li essa palavra uma vez, que eu fiz uma live, casa estucada, gente, é uma casa que não terminou, só colocou um reboco e passou um cal, é mais ou menos isso, e parou por ali.
Então, uma casa que não terminou, não foi reformada, não foi adornada, não foi decorada. Então, Deus pergunta, né? Não, aqui ele tá falando pro profeta Ageu, logo mais vai entrar Josué. Ó, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e essa casa ficará deserta? Diz assim o Senhor: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Né? Deus tá falando que é tempo de você estar ainda aí com essa casa sem terminar, desse jeito, deixando essa casa deserta, jogada, abandonada. Aí Deus fala, essa frase aqui, ó, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, sabe o que ele tá dizendo? Cria vergonha na lata, né? Tudo que você já sabe, aplica, tá tudo aí, né? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, né? Alinhem, façam esse alinhamento. Inclusive, nas próximas 2 aulas eu tô ensinando muito claramente vocês continuar fazendo esse alinhamento, tá? Então, Deus fala, é tempo até hoje de você estar aí com essa casa sem terminar, só no reboco, só no cal, tudo de qualquer jeito, deserta, né? Não tem um móvel bonito, não tem uma planta, não tem nada. Cria vergonha, aplica os vossos corações aos vossos caminhos, né? Faça o que tem que ser feito, apliquem o plano, um plano de ação, de fé, fé é ação, a fé sem obra é morta, né assim? E aí ele fala, né? Porque enquanto a casa estiver desse jeito, deserta, sem terminar, né? Começa, faz uma coisa, faz outra, mas não aplica, não alinha. Aí ele fala, olha o que tá acontecendo. Semeais pouco e semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe de salário parece um saco furado. Então, gente, né, tá falando de uma escassez infinita, né? Você até trabalha, mas recebe pouco. Come, mas não enche, né? A compulsão, tem que ficar comendo para suprir essa carência, esse vazio. Bebe, mas não sacia. Vestir, mas não se aquece, né? Não tem roupa que supra essa falta. O que recebe de salário parece um saco furado, ó. Some, não dá pra nada, não sobra, ainda continua devendo e vem mais dívidas e dívidas e dívidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Mais ele fala, dá um jeito, faz o que eu tô falando e o que eu tô ensinando. Apliquem, né? Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor, né? Ou seja, né? Sobe, faz tua parte, esforça, traz madeira e edifica a casa, né? Termina essa casa, decora ela, faz a última parte do plano, apliquem. Aí ele fala novamente, porque senão isso vai continuar acontecendo. O quê? Olhaste para o muito, eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando você trouxe para casa, eu assoprei, ó. Então, você até desejou muito, você colocou no papel, você quer ganhar mais, você quer ficar rico, você quer fazer mais dinheiro, você quer não sei o quê. Mas, Deus fala, você olhou pro muito, mas você alcançou pouco. Sabe por quê? O pouco que você trouxe, eu assoprei. Então, Deus que faz, gente, que parece um saco furado. E aí ele fala, sabe por quê? Tá escrito aqui. Por causa da minha casa, que está deserta e, né, ninguém está olhando. Ninguém tá cuidando da casa, que é o que eu ensino pra vocês, o ser interior, o ser espiritual, aquilo que você é de verdade, sem as crenças. Então é porque a casa está deserta, tá estucada, tá sem terminar, tá jogada, né? É o reino mesmo, gente, é olhar pra dentro, que é o que eu tô ensinando nessa última fase. E ele fala, aplique. A casa mesmo tava deserta, que é a base, né? Então, Deus fala que enquanto você não olhar para dentro, ele vai continuar soprando. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos, né? Deus que não tá deixando haver a prosperidade. Olha pra você ver, gente. O céu tá retendo o orvalho e a terra os frutos. Então, você pode plantar. Mas enquanto Deus tá retendo, não tem colheita, não tem nem chuva pra você colher, pra dar fruto. Olha o que ele fala, eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz.
como sobre também aos homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos, né? Deus estava segurando até que você aplicasse, né, os vossos corações aos vossos caminhos. Tudo que você aprendeu, tudo que o Senhor te ensinou até aqui, né? Fazer o que é certo, cumprir a lei, os princípios, os mandamentos, honrar, trabalhar o seu ser, buscar o reino em primeiro lugar, não se deixar por último, né? Quantas de vocês estava deixando você por último, né? As aulas para depois, a casa de Ruth. Não, gente, isso aqui é a prioridade. Se você se colocar em primeiro lugar o reino, o resto é acrescentado. Aí porque aí Deus para de assoprar. Ele vê que você olhou para casa. Pela primeira vez você olhou para casa. Você subiu um monte, trouxe madeira, começou a decorar, terminar essa casa, olhar, ter tempo para essa casa. Aí, gente, ele para de reter os frutos, o orvalho, o seu salário, ele começa a deixar ficar na sua mão. Ele para de assoprar. Mas você precisa olhar para a casa. Pelo amor de Deus, para de se deixar por último. Né? Você tá meu pai se preocupado com a casa, né? Com a casa externa, com a roupa, com não sei o que, com não sei o que. Não é por aí, não é por aí. Buscai primeiro o reino do céu. O resto é acrescentado. O que é o reino? Onde que eu já ensinei para vocês no mês passado? O reino está aqui dentro. Então você tem que ter um tempo para olhar para dentro. A casa é você. Enquanto essa casa estiver deserta e estucada, a bênção não vem. Vocês não atravessam para a terra prometida, para a colheita. Então, esse mês é o mês de olhar para casa. O mês da virada é o mês de você ter tempo para ele, para o reino, para o espírito que está aqui dentro, para o tesouro. Então, é o que eu tô falando, acordou cedo, primeiro a casa de Ruth, primeiro a aula, primeiro a comunhão, a oração, medita, escreve, analisa, faz afirmações, fique com você primeiro. O resto depois, pelo amor de Deus, que enquanto você não fizer isso, ele tá falando, eu vou reter tudo que é seu, já tá na mão dele, né? Então, resumindo, aí Ageu, o embaixador do Senhor, falou isso ao povo, né? Conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, né? E aí ajunta todo o povo e resolvem ir reformar aquela casa e aplicar o que o Senhor falou para eles. E então, né, agora eu vou passar pro Ageu 2. Aí eles terminam aquela casa. Agora olha que lindo, né? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta sua casa na primeira glória? Deus está espantado, né? E como a vedes agora? Não é esta nada comparada com aquela, né? Teve uma mudança radical. Até que, enfim, resolveram olhar para o que de fato importa. Né? Estavam olhando para tudo, estavam trabalhando muito, estavam indo para o campo, estavam cuidando dos bichos, estavam fazendo tudo, menos olhando para casa. A casa, o Senhor falava, a casa tá aí. É tempo ainda, depois de tudo que vocês aprenderam, você está nessa casa deserta, estucada, vai buscar madeira, vai decorar a casa, aplica, né? Deus falava, já sabe o caminho, mas enquanto você deixar a casa para o segundo plano, não vai acontecer. Aí Deus fala, tá, você quer ficar assim? Mas eu tô retendo tudo, né? Mas aí agora ele fala, né? Vocês fizeram. Agora ele fala, né? Vocês fizeram, aplicaram, e aí ele também, Deus elogia, né? Ele fala, quem que ficou que viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é nada comparada com aquela, né? Mudou, é uma casa nova, mudou da água pro vinho. E aí ele fala que agora ele vai fazer tremer céus, terra, mar e a terra seca. Ou seja, vai haver uma obra de espanto, né? Isso que ele tá querendo dizer. Ele fala, nossa, agora eu farei tremer os céus, tremer a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, uma casa que estava só na escassez, nas dívidas, na falência, no pouco, não dava fruto, não colhia, trabalhava. Aí o Senhor fala, agora vai vir o desejado, né? Deus vai fazer tremer até as nações a seu favor. E o Senhor vai encher essa casa de glória, né? Glória, gente, é bonança em todas as áreas. E aí ele ainda fala, porque minha é a prata e meu é o ouro, né? Então ele pode entregar a hora que ele quer, ele só pede que nós olhemos para a casa, priorizamos a casa, que é a nossa mente, gente, né? Então primeiro vocês vão fazer tudo certinho que eu tô ensinando. Primeiro o reino, primeiro a casa.
Não se deixe por último, nunca mais. Faça esse favor. O Senhor não reter o ouro e a prata na sua vida. Né? Então aí agora ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, agora eu vou tremer o céu, vou tremer a terra, vou parar de reter, vou tremer as nações, vai vir o desejado. O que é o desejado? Gente, é meu casal de pássaro que fica cantando ali pra mim todo dia, um casal de arara. Desculpa eu parar pra falar, é que é muito lindo, vocês estão ouvindo, né? Eles ficam chamando a minha atenção. Aí, gente, então agora ele vai fazer isso, ao invés dele assoprar o dinheiro, de ver você ralando, ralando e ele retendo até a chuva, gente, né? Até o orvalho, até os frutos. Agora ele fala que, pelo contrário, ele vai tremer tudo e virar o desejado. Quem que é o desejado? O desejado é aquilo que a sua alma mais espera. Pode ser o dinheiro, pode ser o marido, pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser o teu sítio, pode ser a viagem, pode ser uma família feliz que serve ao Senhor. O desejado virá. O que é desejado? O seu sonho, aquilo que você almejou, esperou tanto, né? E aí, para encerrar, ele fala, a glória desta última casa, essa casa agora que está arrumada, reformada, que olharam para ela de verdade e aplicaram os caminhos ao coração, será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz. Então agora, depois da reforma do novo, de fazer o que é certo na hora certa, o Senhor, essa glória, né? Essa bênção será muito maior e neste lugar vocês terão paz. Beijos, meus amores. Fiquem com o nosso Deus.